Budismo no Himalaia. Katmandu, Nepal. Como se faz uma jornada espiritual ao budismo? Por onde se começa? A quem você segue? Buda era um professor que iniciou essa prática há 2.500 anos. Em sânscrito, Buda significa o desperto. Seus ensinamentos são conhecidos como Dharma. Eles constituem um caminho espiritual, um mapa para a iluminação. O Dharma é concebido para ajudar a nos livrar do samsara. O samsara é uma simples observação objetiva. E quem pode negar que neste mundo em que vivemos acabamos matando crianças, estuprando mães, morrendo de doenças horrendas, sofrendo desastre na véspera do casamento. O que quer que seja tudo isso, Buda diria que é o domínio do samsara. E a causa disso é o sofrimento. Mas a grande possibilidade revelada por Buda é que ele pode ser transcendido, que se a ignorância é o alicerce do sofrimento, então a ignorância pode ser mitigada. Mas o Dharma não é apenas uma promessa de acabar com o sofrimento, visa eliminar as próprias causas do sofrimento através da prática espiritual. É uma ciência da mente que traça um caminho para a bondade, a humildade e a compaixão. As pessoas se voltam para Buda não como um deus, mas um guia. Você recorre ao Dharma, que não é um dogma, mas um caminho. De todas as tradições religiosas que conheci em minhas viagens, esta é a que sempre me fez mais sentido. Muitos dos budistas do Nepal já foram os budistas do Tibete, antes que os chineses os expulsassem e destruíssem seus templos nos anos 50. Eles escaparam pelas montanhas e se reuniram em mosteiros como Thupten Choling e Shillong. Além de ser uma viagem por um dos países mais fascinantes do mundo, para mim também é uma aventura pela mente. Significa explorar seu interior, descartando o que é desnecessário e concentrando-se no que realmente traz felicidade. Mosteiro Thupten Choling. Existe algo na tolerância inerente do budismo que é incrivelmente atraente. É totalmente livre de julgamentos. Não existe o conceito de pecado, não existe o conceito de bem e mal. Existe apenas a ignorância e o sofrimento. E o mais importante, há ênfase total na compaixão. Sabe, não há negativismo. Não é uma religião que exige alguma espécie de fé cega. Ela não pede que você aceite os ditames de uma fé e depois saia persuadindo o resto do mundo a pensar como você. É apenas um sistema de bom senso. É uma filosofia. Ela diz, eis um caminho. Aqui está um conjunto de práticas contemplativas que você pode seguir. Se você o fizer, temos 2.500 anos de evidências empíricas de provas científicas que, segundo a própria definição do que é ciência, indicam que se você segui-las, você alcançará a transformação do coração. É por isso que usamos o conceito de ciência da mente, porque a evidência da eficiência dessa prática é a serenidade das pessoas que a adotam. Eu posso explicar o budismo em palavras, isso é fácil para mim, mas ainda procuro significado. O caminho para a iluminação requer ferramentas básicas e a primeira é a meditação. Disse que a verdadeira meditação aquieta a mente. A metáfora comum é que a mente é como um lago agitado pelo vento. As ondas impedem que se veja o fundo, mas acalmando as ondas, a água, a visão torna-se clara. Sharabi percebe que minha mente está inquieta e meus pensamentos fragmentados. Preciso encontrar serenidade. É uma busca por significado, não para a próxima vida, seja lá o que isso signifique, mas para esta vida, agora. O santuário de Thupten Choling, desde que os budistas fugiram do Tibete, tornou-se um dos principais centros do mundo espiritual tibetano. Buda deixou 84 mil preceitos ou sutras. Todos fazem parte dos ensinamentos do Dharma. A sensação de serenidade no salão de orações é muito tocante. A música, os rituais, a recitação dos mantras.
Os monges e as monjas entoam suas preces tão obstinadamente que é como se eles próprios fossem as orações. Sabe, não se trata apenas de passar o tempo. São 2.500 anos de uma visão elaborada, com diligência, por milhões de pessoas para tentar entender a natureza da existência e codificá-la em um conjunto de escrituras que são como roteiros para o caminho da libertação e da sabedoria. Rinpoche significa o abençoado, não o ser humano, mas o homem que se tornou uno com os ensinamentos. Ele é o professor e os ensinamentos. Ele é a personificação do caminho de Buda, não por causa de sua própria noção de ego, mas porque ele transcendeu o ego, se tornou uno com a essência da prática budista. Eu passei a minha vida obtendo conhecimento na universidade em estudos de campo, enquanto Rinpoche passou a vida adquirindo sabedoria e ilustração através da prática contemplativa. Sabe, a primeira vez em que estive na presença de Rinpoche foi há 3 anos, quando visitei o mosteiro Thupten Choling. Eu estava trabalhando em um outro projeto e tinha toda uma lista de perguntas específicas que eu pretendia lhe fazer. Eu entrei naquela sala com todas aquelas perguntas, mas esqueci todas elas e eu comecei a chorar. As lágrimas rolaram pelo canto dos meus olhos. E você sabe, pela criação que eu tive, os homens não choram, isso é, certamente não choram com facilidade. E aqueles não eram soluços de um choro que acontece quando, por exemplo, você está triste pela morte de um pai. Eram apenas lágrimas de um encantamento espontâneo que estavam brotando dos meus olhos. Todas as perguntas que eu tinha planejado fazer simplesmente evaporaram e eu apenas sentia aquela presença carismática. E agora voltamos para fazer uma reportagem sobre a essência do budismo, tentar trazê-la para o Ocidente, bem como a ciência da mente que constitui a tradição budista. Perguntar a Trungchen Rinpoche sobre o budismo é como perguntar a São Pedro sobre a Bíblia. Há poucas mentes tão brilhantes e lúcidas no planeta. Ele é a personificação, ele é a 33ª reencarnação do mais importante discípulo de Buda. Ele representa toda essa linhagem budista. E o propósito do Buda não é apenas clarear a mente, acalmar o lago e todas essas metáforas maravilhosas, e sim assimilar a compaixão, ser compassivo. Rinpoche é a prova viva de que a compaixão pode ser alcançada como uma forma de ser, de que a prática contemplativa resulta em serenidade e sabedoria. É isso que significa a ciência budista da mente. É a busca empírica da verdade. Mas o que é fascinante para mim é perceber que realmente existe um caminho que pode levar à transformação da mente e do espírito. Quando dizemos ciência budista da mente, estamos falando de uma filosofia desenvolvida por um príncipe indiano chamado Siddhartha, que alcançou a iluminação sob uma árvore Bodhi. Siddhartha tornou-se Buda. Mosteiros como Thupten Choling, do qual acabamos de sair, e este, Shiwong, são depositários do pensamento budista tibetano. As preces antes da pompa do festival se relacionam com a própria essência do budismo. A ideia fundamental é que todos possuem o potencial da transformação interna. Todos possuímos nossa própria gema perfeita enterrada profundamente na terra. Tudo o que precisamos é das ferramentas para encontrá-la. O propósito do Dharma é remover tudo o que obscurece nossa verdadeira natureza iluminada. Veja, estamos dispostos a passar 15 anos estudando. Depois passamos vários anos treinando uma profissão. Passamos muito tempo correndo, fazendo ginástica, andando de bicicleta, andando na esteira, tudo isso para ficarmos saudáveis. Depois passamos mais um tempo enorme cuidando da nossa aparência, fazendo um belo penteado. Então, por que não passamos sequer alguns minutos todo dia vendo como nossa mente funciona? O que, no final de contas, é o que determina a qualidade de nossas vidas? Isso é realmente intrigante. Por que isso acontece? Acho que existe uma leve hesitação, pois olhar para a nossa mente parece meio estranho. Conheci um jovem professor na Califórnia que me disse: "Não quero olhar para dentro de mim, pois tenho medo do que vou encontrar." Disse isso ao Dalai Lama, que lhe disse: "Ah, isso é mais interessante do que ir ao cinema. Muita coisa acontece em nossa mente. É uma aventura fascinante."